Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para si que não está inscrito ao canal, convido com que se subscreva ao canal, assista o vídeo até o final, partilhe, deixe ficar seu like e, necessariamente, bom, ao presente vídeo resolvo a questão 530 do livro Análise Matemática do Demidovich. Necessariamente, derivada do logaritmo natural de um determinado argumento do mesmo alien, então é igual ao argumento do alien, de derivada, sobre o argumento do alien. Agora, a derivada de arcseno de um determinado argumento, então será necessariamente a derivada do argumento de arcseno sobre o raiz quadrada de 1 menos ao quadrado do argumento de arcseno. Porém, para o presente vídeo, demonstro de forma ilustrativa possibilidades para a obtenção de resultados ou expressão correspondente à derivada de arcseno de determinado argumento de logaritmo natural. Inclusive, logaritmo natural pois trata-se de uma função composta da questão 330 que eu refiro. Bom, recomendo inclusive com que revisite aos vídeos anteriores e a lista de reprodução, playlist. E necessariamente a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e quando tem um problema para a respectiva questão. Vamos ao essencial. Tentando aqui ilustrar o problema. Tem-se a função de y igual a logaritmo natural de arcseno de 100, arcseno de x mais 1 meio logaritmo natural ao quadrado de x mais arcseno de logaritmo natural de x. Pretendo saber a derivada da função de y. Bom, necessariamente, antes de prosseguir, importa-me convidar a você que está vendo o vídeo com que subscreva-se ao canal. Deixe ficar seu like e partilhe. Recomendo que revisite a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal. A derivada da função de y ln de arcseno de x, mas isso é mesmo que eu inclusive derivar parcialmente necessariamente mais arcseno de logaritmo natural de x. Derivada onde a derivada de logaritmo natural de arcseno de x, a sua derivada será igual, bom, a derivada do argumento sobre a argumento do logaritmo natural. O que estou dizendo seria necessariamente logaritmo natural de a sua derivada é a derivada do argumento sobre o argumento, nesse sentido. Então terei aqui arcseno de x derivada sobre arcseno de x, que é argumento de logaritmo natural. Então, a derivada de arcseno de x é necessariamente 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, porém, posso demonstrar de forma terei função y igual a arcseno de x. Isto é o mesmo que eu disser x igual a seno de y, onde necessariamente seno de y é cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, se eu tenho cateto oposto, necessariamente teria aqui cateto oposto é cateto adjacente e hipotenusa. Então, terei em relação ao ângulo, terei se eu digo que seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa e tenho necessariamente seno de y igual a x, então significa de que seno de y igual a cateto oposto sobre a hipotenusa é igual a x. Então x é cateto oposto. Agora, cateto adjacente 1 necessariamente. Então terei cateto oposto x e cateto, aliás, hipotenusa 1. Agora, derivando a função tanto x, derivando isso em função de x, e seno de y derivando isso em função
de x. Bom, terei necessariamente regra de derivação implícita e regra de derivação de cadeia. Então, derivada de x, 1. Então, derivada de seno de y é y derivada vezes cosseno de y. Essa chama-se regra de derivação, isto chama-se regra de derivação de cadeia. Então, terei y derivada vezes cosseno de y. Agora, a derivada de y, é claro, é zero, mas porém eu pretendo obter a derivada de y. Se eu coloco zero, então não fará sentido. Então, portanto, é necessariamente regra de derivação de cadeia. Então, deixo exatamente a derivada de y, então eu obtenho aqui, isolo o y, que é a derivada que eu pretendo. Ou seja, será 1 sobre cosseno de y. Porém, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. E como obter aqui a hipotenusa? Cateto adjacente, supondo ser. Então, terei quadrado de cateto, então, x ao quadrado mais a ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Então, terei a igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, o que significa de que terei necessariamente x 1 e raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, o que significa de que a derivada y, a derivada igual a 1 sobre cosseno de y, está igual a 1 sobre cateto adjacente que é sobre hipotenusa, que é cosseno, sim, cosseno necessariamente. Então, terei derivada igual a 1 sobre cateto adjacente é 1 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E a hipotenusa é 1. Então isso será igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Necessariamente. Agora, de forma... essa expressão significa de que a derivada de arcseno de x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou por outra, usando aqui a relação seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. A relação trigonométrica fundamental, necessariamente. Então, terei da expressão derivada igual a 1 sobre cosseno de y. Então, terei aqui cosseno de y igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Substituo, terei a derivada igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Porém, eu dizia de que x é igual a seno de y. X é igual a seno de y. Agora, se x é igual a seno de y, então substituo necessariamente onde vem. Então, o seno de y terei 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E o que de facto significa de que a derivada de arcseno de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Necessariamente. Então, indo ao problema, significa de que derivada terei que dar sendo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre arcseno de x. Então, o que significa logaritmo natural de arcseno de x, a sua derivada é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes o arcseno de x. Agora, a derivada de 1 meio logaritmo natural ao quadrado de x. Bom, aplicando aqui a regra de derivação de potência, terei que 1 meio vezes 2 logaritmo natural de 2 menos 1, então de x, então vezes logaritmo natural de x de base, então essa derivada, então terei estes dois, simplifico, então terei logaritmo natural de x, então vezes x derivada sobre x,
Então, será igual a logaritmo natural de x vezes 1 sobre x. O que significa é o resultado derivado de meio logaritmo ao quadrado de x. Agora, a derivada de arcseno de logaritmo natural de x. Inclusive, posso demonstrar um procedimento de redução de derivada dessa função. Então, se eu tenho y igual a arcseno de logaritmo natural de x, isso significa de que logaritmo natural de x é igual a seno de y. Agora, cateto oposto, que é seno necessariamente é cateto oposto sobre hipotenusa, e significa de que necessariamente cateto oposto é necessariamente logaritmo natural de x, e adjacente, hipotenusa é 1. Então, teria aqui cateto oposto, logaritmo natural de x, cateto, a hipotenusa 1. Agora adjacente, incógnita. Então, derivando, teria aqui a derivação implícita e derivação de cadeia. Por que a derivação implícita? Porque tenho aqui uma função em que necessariamente tem-se variáveis distintas. Tem x e y, e que teria que derivar a função de x para ambos. Então terei aqui derivada de x sobre x, logaritmo natural de x. Então, igual derivação de cadeia, seno de y, derivada será igual a y vezes cosseno de y. Essa é a regra de derivação de cadeia. E necessariamente terei derivada vezes cosseno de y. E não posso colocar, dizer que seja zero uma vez que é constante. Não, porque se eu coloco zero, então não fará sentido a derivada. Então eu pretendo obter aqui a derivada de y. Então terei necessariamente y derivada igual a cos x derivada, que é 1 sobre x cosseno de y. Então 1 sobre x cosseno de y. Agora, cosseno de y é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, terei necessariamente cateto adjacente. Posso obter aqui dessa relação. Então, soma dos catetos, quadrado dos catetos, logaritmo ao quadrado de x mais b ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Então, terei b igual a raiz quadrada de 1 menos logaritmo natural ao quadrado de x. Então, substituo. Então, significa que cateto adjacente é igual a raiz quadrada de... Então, substituo, terei derivada igual a 1 sobre x raiz quadrada de 1 menos logaritmo natural ao quadrado de x. Então, significa que a derivada de arcseno do logaritmo natural de x é igual a 1 sobre 1, ou seja, x, logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural ao quadrado de x. Necessariamente. Ou por outra, se eu tenho seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1, eu substituo, isolo cosseno, então terei raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Então, substituo onde? Na derivada, que é 1 sobre x cosseno de y. Então, terei 1 sobre x raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Porém, eu dizia aqui que L de x é igual a seno de y. Então substituo aqui. Não, seno de x. Então substituo aqui. Então terei derivada igual a 1 sobre x raiz de 1 menos ln ao quadrado de x. Que é a derivada de arctangente. Arcseno. Então necessariamente igual a 1 sobre x raiz de 1 menos x ln ao quadrado de x.
necessariamente. Então substitua aqui, terei 1 sobre x raiz de 1 menos ln ao quadrado de x. Então a derivada será igual necessariamente a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado vezes arcseno de x, então mais logaritmo natural de x sobre x mais 1 sobre x raiz quadrada de 1 menos ln ao quadrado de x, e termino por aqui. O que significa de que a derivada da função logaritmo natural de arcseno de x mais 1 meio logaritmo natural ao quadrado de x mais arcseno de x, ou não, ln de x, a sua derivada é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado vezes arcseno de x mais ln de x sobre x mais 1 sobre x raiz de 1 menos ln ao quadrado de x, necessariamente. É tudo. Forte abraço, até o próximo vídeo. O que significa, inclusive, de que a derivada de arcseno de x, eu como dizia, é a derivada do argumento de arcseno sobre raiz quadrada de 1 menos argumento de arcseno ao quadrado. Então, eu resolvi de forma demonstrativa. Antes de terminar, importa-me convidar, assim que está vendo, recordar com que deixe ficar seu like, subscreva seu canal e partilhe. É tudo, até o próximo vídeo, tchau.